Bom dia, meus amores, e hoje o nosso estudo é em Geografia, bairro, mudanças e permanências na paisagem, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, vocês peguem aí o livro didático de vocês e abram na página 17. Nosso estudo de hoje será essas páginas aí, 17 e 18, ok? Bairro, mudanças e permanência na paisagem. Então vocês sabem que ao longo dessa unidade nós vem estudando os conceitos de bairro, quais os tipos de bairro que nós já estudamos, né? Os elementos que compõem cada tipo de bairro. E hoje o nosso estudo é em torno das mudanças e permanências na paisagem do bairro, certo? Então nós vamos iniciar aí observando essa sequência de imagens do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Em seguida, encontre pistas que possam explicar as transformações que ocorreram no bairro ao longo do tempo. As mudanças, pessoal, elas não ocorrem de um dia para o outro, não. Elas demoram um pouquinho e ao longo do tempo, essas transformações, essas mudanças, elas vão ocorrendo no bairro. Vai ter elementos que vai permanecer e outros vão desaparecendo e aparecendo novos elementos, ou seja, surgindo, ao passo que o ser humano vai construindo, né? Construções vão tomando o lugar de outras, certo? E aí nós vamos observar nessas imagens aí. A primeira imagem, onde tia está passando aqui a setazinha, Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, no ano de 1806. Nossa, tia Poliana, faz bastante tempo, né, que foi tirada essa foto. Sim, muito tempo. Observem aí, arcos são essa construção aqui, ó, certo? E aí, essa construção aqui é chamada Arcos da Lapa. E essa construção aqui, ela está localizada na cidade de Rio de Janeiro. Observando aí essa paisagem, né? Vocês percebem que tipos de elementos mais predominam nela? Elementos naturais ou elementos culturais, que nós já estudamos? Muito bem. Nessa imagem aí, predomina mais elementos naturais, olha. As montanhas, árvores, né? Pouquíssimas construções, certo? Poucas casas. Aqui tem mais montanhas com árvores. Mas com o passar do tempo, o ser humano foi modificando essa paisagem e foi construindo casas, construindo prédios, estradas, pontes. E olha só, já nessa segunda imagem, no ano de 1867, quase 60 anos depois. Olha o tanto de construções que tem nessa imagem. E aí os elementos culturais predominam nessa imagem aí. E aí foi derrubado árvores, né? Por exemplo, esses coqueiros que tem na primeira imagem já não tem mais na segunda imagem, certo? E
essa imagem de baixo já é uma imagem mais atualizada e com mais elementos culturais. Percebam que aí já tem bastante edifícios, prédios. Olha só, tem bastante árvores, mas essas árvores não são as mesmas árvores que estão presentes na primeira imagem. Certamente essas daqui já foram plantadas pela ação humana, certo? Agora, o que é interessante perceber nessas três imagens que tia tá com a setinha é a permanência de um elemento. Que elemento é esse que permanece nessas três imagens? Me digam. Sim, são os arcos da Lapa. Ele permanece, olha, na primeira imagem, na segunda e na terceira. E permanece até da mesma cor. Então, tem elementos que ao longo do tempo ele permanece. Que foi no caso aí, os arcos da Lapa, que permaneceram. Tá certo? Agora, tia Poliana vai dizer o seguinte. Você sabia? Lapa é um bairro famoso do Rio de Janeiro. Nesse bairro é possível visitar os Arcos da Lapa, uma grande construção que se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. Ou seja, esses arcos aqui é um dos principais locais do Rio de Janeiro que recebe bastante turistas. Pessoas que vêm de outras cidades para visitar lá o bairro da Lapa e vão até os Arcos da Lapa para registrar, para tirar fotos, para servir de lembrança, porque é uma construção muito antiga. E as construções antigas, geralmente, elas se tornam pontos turísticos, certo? Um ponto turístico aqui da nossa cidade, que é bastante antigo, é a Pedra do Urubu, certo? Então, olha só, na nossa cidade também tem um ponto turístico. Outras pessoas que visitam a nossa cidade, elas se interessam e vêm fazer essa visita à Pedra do Urubu. Que quando a gente tiver a oportunidade, a tia também vai levar vocês para conhecer. Certo? Agora, tia Poliana quer saber quais pistas ajudam a explicar o que aconteceu no bairro da Lapa. Diga aí. Olha só, a diminuição dos elementos naturais, que tia já falou, e o aumento dos elementos culturais construídos por meio da atividade humana, ou seja, os humanos, nós seres humanos, né, modificamos a paisagem do local onde a gente vive, certo? Nossa cidade, por exemplo, ela já sofreu bastante mudanças, né, mas também teve muitos elementos que permaneceram, que tia vai já mostrar. Na letra B, na sua opinião, quem é o principal agente de transformação da paisagem do bairro? A tia acabou de explicar que a principal pessoa somos nós, que construímos as coisas para nossa sobrevivência também, né? Então, o principal agente transformador do meio ambiente, das paisagens, somos nós, os seres humanos. Letra C. Essas transformações ocorreram em dias ou décadas? Vocês viram que quando tia estava mostrando as imagens, tia disse o período dela, o ano em que a foto foi tirada. Então,
De uma foto para outra, da primeira foto para a segunda foto, tia falou que passaram-se quase 60 anos. Então isso não são dias, são décadas, são muitos dias para essas mudanças acontecerem, certo? Então, essas transformações ocorreram no decorrer de décadas, não foi de um dia para o outro, mas ao decorrer do tempo, certo? Então, olha aqui o que tia Poliana trouxe para vocês da nossa cidade, né? Aquela era imagens do Rio de Janeiro. Talvez alguns alunos conheçam, já tenham visitado a cidade e já tenham visto, outros não. Mas a tia Poliana achou interessante trazer imagens de algo que vocês conhecem aqui da nossa cidade, tá certo? Então, tia trouxe a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, uma imagem antiga. Observem aí que na frente da igreja tinha tipo esse jardinzinho aí, onde a tia Poliana tá passando, a setazinha, com bastante árvores. Ao lado da igreja tinha bastante árvores muito grandes. E olha as transformações que ocorreram. Percebam as transformações e as permanências, tá certo? Olha só. No lugar das árvores que tinha ao lado grande, foi construído esse monumento. A permanência da igreja é a mesma, né, ó. E em frente à igreja que tinha o jardinzinho, foi feita outra construção. Então, teve elementos que permaneceu, como a igreja, do mesmo modelo, e teve as transformações. E quem fez essas transformações? O ser humano. Vamos outra parte da cidade bastante conhecida, a Praça Dionísio Rocha de Lucena. Olha antigamente como ela era. Bem simples, não tinha muito movimento nas ruas, né? E olha como ela está hoje. Muitas construções, né? Prédio, movimento, né? De carros, de motos. Olha os elementos construídos, certo? Então, essas transformações, pessoal, não foi de um dia para o outro. Foram no decorrer do tempo, no decorrer de décadas, certo? Então, tia Poliana apresentou para vocês esses dois pontos aí da nossa cidade, a igreja e a praça, porque são locais bastante conhecidos. Tenho certeza que vocês também conhecem. Então, essa menininha diz assim: no bairro em que moro, estão construindo um prédio residencial onde antes havia uma casa com um grande quintal. Então, construções antigas foram derrubadas para serem construídas novas. Ou seja, aí a menina está dizendo que no lugar de uma casa, hoje estão construindo um prédio. Observe se no bairro onde você mora ou estuda, há alguma obra em construção, reforma ou demolição. Depois conte para os colegas da turma. Tia ia adorar ouvir as histórias de vocês. Tenho certeza que vocês teriam bastante coisa para dizer se vocês, no bairro onde vocês moram, teriam essas construções, no lugar de uma casinha antiga que foi derrubada e foi construída outro tipo de construção, um prédio, ou uma lanchonete, ou um ponto comercial. Só que a tia vai querer essa atividade. Vocês vão registrar por meio de desenho no seu caderno e explicar embaixo do desenho.
né? Tia Poliana, aqui havia essa casinha, você desenha como era a casinha, e no lugar dessa casinha foi construído esse prédio. Isso é um exemplo, tá? Vocês vão pensar em outras construções e fazer esse registro no caderno, tá certo? E aí, os seres humanos transformam as paisagens por meio de seu trabalho para atender às suas próprias necessidades. Essas mudanças podem acontecer em períodos curtos de dias ou durar meses ou até mesmo anos. Ao demolir, construir ou reformar casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, as pessoas constroem novas paisagens. Como a tia já explicou, muitas mudanças que acontecem são para as próprias necessidades dos seres humanos. Eles necessitam de algumas transformações e para isso eles precisam fazer essas modificações nos lugares onde vivem, certo? Algumas construções permanecem, outras pelas necessidades são derrubadas, são demolidas para novas construções. E aí por isso que a paisagem de um bairro ela é modificada ao longo do tempo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa partezinha das transformações e permanências no bairro, certo? E agora vocês vão resolver a atividade da página 67 do livro de atividades, certo? Na próxima aula, a tia vai corrigir as atividades que estão faltando da página 65 e também vai fazer ainda a página 66, que é a do gráfico dos tipos de bairro, certo? Então, na próxima aula, a tia fará todas essas correções. Um beijo para vocês. Obrigada pela atenção e pelo empenho de cada um de vocês nos estudos.